Acaba acontecendo, quer dizer, a mulher acaba permitindo, talvez no início, a exclusão social. Eu queria saber o seguinte... sabe, fosse parar no judiciário, tem aparecido. De já estar sofrendo o que nós chamamos hoje de bullying. Olá, estamos em mais um programa Diálogos de Justiça, uma parceria entre o IPAM, Instituto Paulista dos Magistrados, e Unisa, Universidade de Santo Amaro. Hoje, compondo a banca comigo, doutora Viviane Nóbrega Maldonado, juíza de Direito de Santo Amaro, conselheira do IPAM e assessora da presidência da APAMAGES. Tudo bom, doutora? Tudo bom, doutora Tarsila. Tudo certo. Bom, hoje o nosso tema é previsibilidade das decisões judiciais. E para conversar sobre esse tema conosco, um mestre em Direito Difusos e Coletivos, doutor em Filosofia, professor de Direito Ambiental e Direito Consumidor da PUC, o doutor Tiago Cardoso Vaitecunas Zapater. Tudo bom, doutor? Tudo bom, Tarsila, Viviane. Agradecer pelo convite do IPAM, da Unisa. É um prazer estar aqui com vocês. Nós que agradecemos a sua presença aqui, doutor. E eu já vou começar com uma pergunta. Geralmente as pessoas pensam nas decisões da justiça, tudo, e elas falam assim, são casos idênticos. E como é que a gente tem, em situações idênticas, decisões diferentes? Pois é, esse é um problema que se relaciona à expectativa que as pessoas têm das decisões e dos próprios casos. E a resposta mais comum é, olha, os casos não são idênticos, ou dificilmente são idênticos. Quando as pessoas dizem, olha, eu me separei, meu marido paga R$2.000 de pensão, minha vizinha se separou e recebe R$3.000 de pensão, como isso é possível? É completamente possível. Os casos podem ser parecidos, ambas se separaram, têm filhos que precisam de pensão, mas as razões que levam às decisões, aquilo que o juiz precisa analisar para decidir se vai arbitrar uma pensão, qual vai ser o valor, são razões de fato e que tem a ver com a história da vida dessas pessoas que levou ao processo, que são completamente diferentes. Então, muitas e muitas vezes os casos não são idênticos. De outro lado, temos situações, às vezes, de relações jurídicas que se massificam. Então, milhares de pessoas que assinaram o mesmo tipo de contrato com um banco para poupança ou com outra empresa, e eu tenho uma discussão jurídica com uma origem comum, seja numa relação jurídica, numa relação fática, um mesmo acidente que prejudica várias pessoas. E aí eu tenho uma multiplicação de casos a partir de uma mesma origem. Na mesma situação. Esses casos podem ser tratados como análogos em razão dessa origem fática ou jurídica comum, mas que dificilmente se assemelha à situação dos vizinhos que se separaram. Então é preciso distinguir antes de olhar e falar, puxa, são decisões diferentes em casos idênticos. Mas o que é a previsibilidade das decisões? Ela existe? Quando a gente fala em previsibilidade, se tivesse que passar por um tipo de definição, a previsibilidade tem a ver com um padrão de redundância ou de repetição que permite você antecipar qual vai ser determinada decisão. Existe a expectativa de previsibilidade. Existe do lado, quando a gente fala em previsibilidade do ponto de vista do jurisdicionado, do cidadão que está esperando uma decisão, ele vai olhar para outras decisões do vizinho dele, por exemplo, ou que ele ouviu falar, que ele viu na TV, e vai tentar procurar, acho que o meu caso é parecido com esse, eu espero uma decisão assim. Previsibilidade, em razão dessa redundância de padrão de decisão, enquanto expectativa da decisão. Existe um outro lado da previsibilidade, quando eu penso em organização dos poderes da República, que tem a ver com controle. Então, é o executivo que tem certa expectativa de que a decisão do judiciário, especialmente na cúpula, não seja um empecilho à governabilidade, não traga impacto aos bancos, ou a empresa que espera que as decisões judiciais não tragam impacto para as suas atividades. Então, a previsibilidade, nesses casos, não se relaciona tanto com o padrão de decisões, mas com o que se espera que o judiciário tenha como relevante para decidir, e na verdade não é relevante nem sempre para o processo, mas é relevante para o governo, é relevante para a empresa. Então, normalmente o problema da previsibilidade é de alinhamento de expectativas. Agora, tirando esses casos em que se chega a colocar no âmbito de uma repercussão geral, o fato posso falar como juíza, né? Nós temos a autonomia de decidir de acordo com as nossas próprias convicções, né? Então, de uma certa maneira, a previsibilidade, né, eu gostaria de ouvir sua opinião, ela é um pouco relativa. E até dou um exemplo. Então, por exemplo, acaba sendo bastante comum que um advogado saiba, por exemplo, determinado caso está comigo. Então, ele vai pesquisar como eu
costumo decidir naquelas hipóteses. Se estiver com outro juiz, possivelmente ele vá pesquisar como aquele juiz decide naquelas hipóteses, né? Porque, de todo modo, eu acho que é interessante sempre colocar que há essa preservação da autonomia do entendimento do magistrado mesmo, né? E na advocacia, nós passamos pelo outro lado, porque eles querem a previsibilidade, o cliente quer isso de nós. O cliente quer isso, e o primeiro trabalho do advogado é fazer a modulação das expectativas do cliente. E em relação ao juiz, o juiz é livre para decidir de acordo com as suas convicções, mas a convicção do juiz é um dos elementos da decisão. Muitas vezes parece o único e o principal, mas se o advogado perdeu o prazo da contestação, a convicção do juiz importa pouco. Se ele não trouxer a prova do fato, a convicção do juiz é relativa, porque ele só pode decidir em cima daquilo que as partes trazem para ele. E o que torna, de novo, a previsibilidade, muitas vezes, uma ilusão de controle, porque o processo vive da sua própria história. E onde a convicção do juiz que muda de vara para vara é um dos elementos de imprevisibilidade que entra, mas não é o único. Não é o único. Mas concordo, o juiz continua livre para decidir, mas ele não decide só de acordo com as convicções, ele decide de acordo com a lei, a interpretação que faz da lei, com a jurisprudência. O direito não começa do zero a cada processo. Existe uma história por trás, e isso torna a pesquisa do advogado sobre como o juiz decide importantíssima. É mais fácil de fazer nos tribunais, ainda um pouco mais difícil de se fazer na primeira instância, mas isso se vem caminhando. A primeira instância é muito pulverizada, você tem uma gama gigantesca. Um problema que é bastante recorrente, eu acho que vocês advogados acabam enfrentando, são as questões dos valores das indenizações, né? Porque às vezes situações idênticas, efetivamente tudo bem, cada indivíduo é um indivíduo, cada autor é um autor, mas majoritariamente as decisões podem ser consideradas idênticas, geram valores... Acho que isso é um problema, Viviane, na minha leitura, em que a ilusão de previsibilidade se sabota. Pelo seguinte, os tribunais tendem a criar uma própria jurisprudência de valor de indenização. Esta Câmara dá R$10 mil de indenização. Para quase todos os casos, esse juiz, eu não dou indenização acima de R$20 mil. E consideram que isso gera previsibilidade, quando na verdade os casos dificilmente são idênticos. E isso pode gerar... Bom, então se cair numa Câmara diferente, que segue a sua própria interpretação dos fatos que geram indenização, eu vou receber R$20 mil, meu vizinho vai receber R$30 mil. Uma maior aderência dessas decisões ou da justificação sobre o valor da indenização à luz daquilo que as partes trouxeram, continuaria tendo valores diferentes, mas com a justificativa mais clara. O problema, às vezes, é a padronização na motivação. Esta Câmara costuma dar R$10 mil. Então, no meu caso, não faz nenhuma diferença. É você tratar como igual um caso em que muitas vezes tem diferenças. E o primeiro papel aqui é do advogado. Olha, qual é a diferença aqui? A indenização que a Viviane merece quando tem o nome indevidamente negativado no Serasa é a mesma que o Tiago merece? É a mesma que... a doutrina traz elementos para arbitrar a indenização. Os tribunais frequentemente se limitam às próprias decisões passadas. E isso mais atrapalha, na minha leitura, do que ajuda a dar critérios de previsibilidade. É verdade. Bom, doutor, eu queria também saber quais seriam os mecanismos que a gente tem para fazer uma previsibilidade. Mas essa pergunta, por favor, responda no próximo bloco. Bom, finalizamos o nosso primeiro bloco aqui do Diálogos de Justiça. Continue com a gente. Acaba acontecendo, quer dizer, a mulher acaba permitindo, talvez no início, a exclusão social. Eu queria saber o seguinte... Sabe, fosse parar no judiciário, tem aparecido. A gente já está sofrendo o que nós chamamos hoje de bullying. A mulher que continua amamentando após voltar ao trabalho merece reconhecimento. E a empresa que apoia esse gesto também. A amamentação diminui o risco de doenças na criança e na mulher. Por isso, o empregador incentive este gesto, oferecendo sala de apoio à amamentação, creche no local de trabalho e licença maternidade de 6 meses. Amamentação e trabalho. Para dar certo, o compromisso é de todos. Se você se ama tanto assim, proteja-se. Tome as 3 doses da vacina contra a hepatite B. Ela pode evoluir para cirrose e câncer e levar à morte. Não compartilhe objetos que possam ter contato com sangue contaminado, como seringas, lâminas, agulhas de tatuagem ou alicates de unha. E use camisinha. Vacina de 3 doses hepatite B. Eu me amo, eu me cuido, eu tomo a vacina.
Procure uma unidade de saúde e proteja-se. Acaba acontecendo, quer dizer, a mulher acaba permitindo, talvez no início, A exclusão social. Eu queria saber o seguinte. Sabe, fosse parar no judiciário, tem aparecido. Ele já está sofrendo o que nós chamamos hoje de bullying. Olá, voltamos no nosso segundo bloco do programa Diálogos de Justiça, uma parceria entre o IPAM, Instituto Paulista dos Magistrados, e Unisa, Universidade de Santo Amaro. No finalzinho do último bloco, eu fiz uma pergunta para o doutor que eu deixei no ar para que fosse respondida agora. Quais seriam os mecanismos de previsibilidade das decisões, doutor? A lei vem trazendo não vários, mas alguns mecanismos que, em grande medida, repetem o que se fazia desde o tempo dos romanos. Um dos mais conhecidos é a edição de súmulas. O que seriam súmulas? O tribunal fixa, os tribunais superiores, fixam enunciados sobre a interpretação da lei. Tá? Então, o que a lei quer dizer em determinados casos, é fixado um enunciado, sob a ilusão de que esse enunciado não vai ser interpretado de novo. E o outro mecanismo típico é o julgamento em massa de recursos ou matérias que se repetem, que eu dizia no começo. Às vezes eu tenho relações jurídicas que são pulverizadas. Diferente de vários casos, eu tenho centenas de milhares de pessoas que assinaram, têm um plano de saúde parecido, ou assinaram um contrato de poupança com um banco. Isso vem a gerar, às vezes, centenas de milhares de ações em que se repete uma mesma questão jurídica, e os mecanismos de repercussão geral e julgamento repetitivo permitem aos tribunais superiores suspenderem esses processos por um tempo, até que o tribunal julgue a questão jurídica tida como controvertida, e aí essa decisão é replicada para todos os casos. Então é como se eu tivesse centenas de milhares de casos sendo julgados a partir de um único caso, entendido como representativo da controvérsia. Doutor, quando eu penso nisso, eu fico um pouquinho preocupada com a questão da evolução social, porque a sociedade muda, os conceitos mudam, os pensamentos mudam, e isso se reflete nos julgamentos dos tribunais. Não seria engessar eu ter súmulas, por exemplo, que ao longo do tempo, naturalmente, talvez ela não responda mais à sociedade como no passado um dia respondeu? É interessante porque o problema da súmula e essa crítica que se traz, que ela é super pertinente, é a mesma que se trazia no final do século XIX aos códigos. Quando se começa, então, justamente para controlar as decisões dos juízes, que era um problema para os governantes da época e também traziam incerteza, então vamos fazer código civil, código penal, vem com a mesma ideia. Em pouco tempo se percebeu que o código também era reinterpretado. Então sim, aqui existe a pretensão de se fixar a interpretação do direito, como se o direito terminasse ali. Descobrimos a interpretação da norma, está aqui na súmula, então ela não vai mais trazer nenhum problema. Isso engessaria, mas o direito ele é um organismo vivo, um sistema vivo, caso você queira pensar, e ele evolui independentemente da súmula. Na verdade, hoje eu tenho quase 40 súmulas vinculantes, 700 súmulas do STJ. Eu tenho mais súmulas do que artigos no Código Civil. E essas súmulas, às vezes, são antinômicas entre si, elas se contradizem, elas são sujeitas à interpretação. Então, os próprios mecanismos para gerar previsibilidade passam a ser fatores de incerteza. Se o meu recurso é afetado como recurso repetitivo, eu passo a ter duas incertezas. Eu não sei quando vai ser julgado, porque ele passa a decidir a depender de uma decisão política. O recurso que é repetitivo está lá no STJ para ser julgado há 2 anos. E se o tema for considerado como causador de impacto, por exemplo, para os bancos ou para o governo, talvez ele demore muito para ser julgado. E os critérios que vão orientar esse julgamento passam a ser imprevisíveis, porque não é o meu recurso, é o recurso que foi eleito como representativo. Então, a previsibilidade, ela tem a questão do ponto de vista de quem? Às vezes, aquilo que se passa a ser previsível para o governo, ou do Poder Executivo, que passa a ter um acesso maior a certas decisões, para o jurisdicionado, que deveria ser o destinatário da previsibilidade, passa a ser menos, porque meu recurso entra em um mundo completamente à parte daquilo que eu tenho controle, que um advogado tem controle, e, portanto, esses mecanismos têm esse efeito reverso. E respondendo, não engessa a evolução, porque ele não atinge o resultado esperado. Eu não consigo engessar o direito, eu não consigo proibir que os juízes interpretem enunciados, eu não consigo impedir que a súmula seja interpretada. Agora, nos seus estudos, a sua leitura
é de que essa criação de mecanismos decorre de uma necessidade efetiva de padronização do ponto de vista da estabilização do direito ou por uma questão prática do ponto de vista de se evitar processos, porque se a pessoa já sabe qual é o resultado, ela já nem vai se preocupar em entrar com a ação. Ou, por outra, a própria facilitação do escoamento desses milhões de processos que ficam aguardando. Qual é a sua posição? E mais ainda, vou até colocar um terceiro elemento dificultador. Se isso também não pode se prestar como uma política de orientação com relação a um interesse específico. Então, por exemplo, hoje existem algumas questões relacionadas a atividades bancárias que há pelo menos algumas pessoas defendem de que isso se preste a atender um determinado segmento, né? Qual é a sua visão macro, vamos dizer, dessa questão toda? Colocaria todas as anteriores e explico, né? Você tem, sim, como em toda democracia, as leis são resultados da convergência de interesses, muitas vezes contraditórios. Às vezes é tentador, porque é real, pegar um interesse. Olha, claramente este mecanismo atende ao interesse dos bancos. Sim, as reformas do judiciário começam nos anos 90 com o estudo do Banco Mundial para a reforma do judiciário na América Latina e do Caribe, porque o capital estrangeiro não poderia investir num país em que o judiciário não funcionasse de acordo com certas regras. Isso é conhecido. Então a reforma do judiciário, que traz esses mecanismos, é fruto do interesse dos bancos? Sim, mas não só. Existem outros interesses. E um deles também é uma questão prática. Eu tenho 100 milhões de processos para 200 milhões de habitantes. Os tribunais, não acho que exista um acesso excessivo à justiça, porque existem muitas e muitas pessoas no Brasil que nunca viram juiz, que não tem nenhum acesso à justiça, e isso é quase a maioria. Existe sobrecarga, porque o governo é um litigante excepcional. 70% dessas ações envolvem o Estado. Bancos e empresas que antigamente eram Estado, depois das privatizações passam a ser empresas privadas, passam a se relacionar com centenas de milhares de pessoas a partir do mesmo padrão. Então começam a ter relações massificadas. Isso cria uma grande quantidade de processos que precisa ser resolvida. Então esses mecanismos atendem também não só a uma pretensão de controle de qual vai ser a decisão, mas também de quantidade de processos que o Brasil e outros países como o Brasil têm, de uma maneira que outros países não têm. Processo por juiz, por tribunal, isso também é uma preocupação prática. Então, todas as preocupações entram na hora de se analisar o que se quer fazer com esses mecanismos. Bom, doutor Tiago, a gente acabou o nosso tempo aqui nesse segundo bloco. Outras questões sobre previsibilidade das decisões judiciais no próximo bloco. Continue conosco. Acaba acontecendo, quer dizer, a mulher acaba permitindo, talvez no início, a exclusão social. Eu queria saber o seguinte... Sabe, fosse parar no judiciário, tem aparecido. A gente já está sofrendo o que nós chamamos hoje de bullying. A mulher que continua amamentando após voltar ao trabalho merece reconhecimento. E a empresa que apoia esse gesto também. A amamentação diminui o risco de doenças na criança e na mulher. Por isso, o empregador incentive este gesto oferecendo sala de apoio à amamentação, creche no local de trabalho e licença maternidade de 6 meses. Amamentação e trabalho. Para dar certo, o compromisso é de todos. acaba acontecendo, quer dizer, a mulher acaba permitindo, talvez no início, a exclusão social. Eu queria saber o seguinte... Sabe, fosse parar no judiciário, tem aparecido. A gente já está sofrendo o que nós chamamos hoje de bullying. Olá, voltamos no nosso terceiro bloco do programa Diálogos de Justiça, uma parceria entre o IPAM, Instituto Paulista dos Magistrados, e a Universidade de Santo Amaro. Bom, a gente terminou o segundo bloco falando da previsibilidade, das questões gerais, mas, doutor, há diferença de liberdade de julgamento dentro do contexto da previsibilidade, né? De primeira e segunda instância? Dentro do contexto dos mecanismos, sim, é possível dizer que quando existem filtros, né, que levam o processo do juiz para o tribunal e para o tribunal superior. Esses filtros, é muito
o processo para chegar no STF tem que passar por recursos técnicos e mecanismos que tornam mais difícil. O juiz recebe muito mais processos, muito mais tipos. Ele tem que lidar com uma carga... O juiz de primeira instância. Ele tem que... Quase qualquer coisa que chega para ele tem que julgar. O STF tem a prerrogativa, isso não tem repercussão geral, isso não é importante, isso eu não quero julgar, isso volta lá para baixo e cada vez mais. Então, nesse sentido, sim, o juiz de primeira instância precisa de uma liberdade maior, porque ele não pode deixar de decidir. Um dos problemas, quando se fala em discricionariedade judicial, a liberdade do juiz, ele está sempre associado à obrigação de decidir. O juiz não é como o juiz antes dos tempos romanos, fala, olha, aqui não tem prova, aqui não tem direito, aqui não tem que fazer, esse caso eu não decido. Que às vezes é o que o STF faz, não tem repercussão geral, eu não vou decidir. Para o STF é fácil, o juiz de primeira instância não pode falar. Se caso não é importante, pelo amor de Deus, você vem aqui me incomodar com essa briga, eu não vou decidir, ele não pode fazer isso. Não pode. Estando obrigado, eu não posso ao mesmo tempo estar obrigado a decidir e proibido de interpretar. Sem interpretar a lei, sem interpretar os fatos, eu não consigo decidir. Se eu estou obrigado a decidir casos muito grandes, uma gama de casos muito variados, eu preciso dessa liberdade de interpretar. E, na verdade, a lei não tem como mudar isso. É da natureza da função jurisdicional. É verdade. E só lembrando que, numericamente, independentemente da questão do filtro que acontece dentro do juízo de admissibilidade para os tribunais superiores, obviamente que nem todos os casos de primeira instância vão para o tribunal local, porque em muitos casos há desistência, em muitos casos há acordo, e em muitos casos não há recurso, né? Então, você também tem uma diferença expressiva, né, em termos de quantidade, né? Mas dentro dessa questão de controle até, que a doutora Viviane está trazendo, às vezes já está na minha militância, como advogada, e aqui peço licença para falar assim, eu vejo que esses mecanismos, muitas vezes, são tão burocráticos que acabam afastando o indivíduo, o cidadão, do próprio poder judiciário, né? E aí ele traz a sensação de que a decisão nunca vai chegar a ele porque não há decisão, né? Dentro desse contexto, e a previsão fica nula praticamente. Você tem esses mecanismos buscam, na verdade, evitar ou restringir a liberdade de decidir, eles podem se converter facilmente num mecanismo para o juiz se abster de decidir. E nisso afastar o cidadão da justiça. Um lado que me parece até mais perigoso, quando a gente pensa em justiça da decisão, o que torna uma decisão justa? A decisão não é justa só para quem ganha, ela é justa para quem perde também. Pessoas entregam seus filhos para outras pessoas, deixam as suas casas, abrem mão do patrimônio em razão de uma decisão judicial. Em raros casos é preciso força policial para obrigar a pessoa a cumprir. Algo de mágico, se quiserem, no processo judicial que torna a decisão legítima. A pessoa aceita, ela tende a aceitar. Esse mágico, na verdade, tem muita coisa por trás. É o processo que legitima a decisão, não é a previsibilidade. Portanto, você ter um certo fator de incerteza que motiva a parte a participar do processo, produzir prova, ter o momento de falar na frente do juiz e contar a sua história, trazer as testemunhas e sentir que aquela decisão não é uma decisão padronizada, que foi recortada e colada, mas sim que favorável ou desfavorável corresponde exatamente àquilo que eu trouxe, que eu falei, isso tudo são fatores de legitimação. Então, quando eu penso em acesso à justiça como decisão justa, todo o processo é mais fundamental do que saber se aquela decisão é igual à anterior, porque é a decisão aderente ao meu caso que torna a decisão, é a aderência ao caso que torna a decisão justa. Isso eu faço por meio do processo. E eu até colocaria mais um aspecto dentro do conceito de justiça, né? O tempo é um fator absolutamente relevante, né? Porque eu, pelo menos, eu leio isso para mim, nas minhas próprias decisões, que o tempo, ele proporciona a própria justiça da decisão, né? Dentro daquela história de que a justiça que demora tanto deixa de ser justiça, né? E o que acaba acontecendo é que, muitas vezes, também com essa possibilidade de recursos infinitos, há uma aparente, vamos dizer, segurança, mas que pode representar um gravame para a própria parte, porque nós temos recursos represados, os senhores que militam, né? Eu até nem tenho tanto acesso a essas questões estatísticas. Quanto tempo hoje demora um processo para ser julgado num tribunal superior, né? Muito tempo. Com os mecanismos de previsibilidade é imprevisível. Porque se ele for afetado à repercussão geral, talvez nunca seja julgado. Exatamente. Se ele estiver junto com outros que são fáceis, talvez seja muito rápido, é difícil de prever. E com certeza o tempo é um fator essencial, ou pelo menos você ter alinhado o tempo do processo com as expectativas das partes. O que não significa um processo muito rápido. Se o juiz decidir meu caso em 2 dias,
contra ou a favor, algo de estranho tem. Existe o tempo necessário do processo para produzir a legitimação da qual eu falava. Mas, claro, a decisão tem que ser útil ainda. Eu não posso dar a decisão de 5 anos depois, dar a guarda para a mãe do filho que não é mais criança. E para isso eu tenho mecanismos de antecipação da tutela, mas sim, com certeza o tempo é de uma consideração essencial. E como advogado a gente às vezes tem que dar respostas ou tentar modular, como o doutor disse, tanto a previsibilidade das decisões como do tempo do processo, né? Mas doutor, aqui para fechar o nosso raciocínio, até que ponto a gente tem a previsibilidade das decisões? A previsibilidade é um problema do ponto de vista do observador, como eu disse no começo. Então, você não tem previsibilidade das decisões, ou pelo menos se você tiver, você passa a ter uma justiça imprevisível, porque eu nunca sei se o meu caso vai ser considerado igual a outros casos e, portanto, sujeito a uma decisão repetida, ou se o meu caso vai ser considerado diferente como eu quero que seja. Não, e nesse ponto até um parênteses, erra o advogado que promete coisas ao seu cliente. Você não promete. Porque em audiências, eu já ouvi de parte, dizer, não, mas o meu advogado me disse que nesse caso, eu falei, não, mas eu que vou julgar. E aí fica aquela situação, né? A decisão é resultado do processo. O processo é resultado do que as partes trazem. Isso é mais determinante do que a previsibilidade das teses jurídicas. E muitas vezes eu posso fazer um acordo, eu posso ter... A incerteza tem uma função essencial no processo. Sem a incerteza, eu não tenho por que começar, por que levar meu caso para a justiça, eu não tenho por que fazer ou deixar de fazer um acordo. Então, isso é importante ter em conta quando a gente pensa na ilusão da previsibilidade. Não é possível ter previsibilidade em sistemas complexos. O direito é um sistema complexo, ele vai se comportar de maneira imprevisível. Nós é que temos que aprender a alinhar a nossa expectativa e conversar com o cliente para que ele entenda, na melhor maneira possível, como funciona esse sistema. É verdade. Bom, doutor Thiago, infelizmente encerramos aqui o nosso tempo. Eu gostaria muito de agradecer a sua presença aqui, a doutora Viviane. Fique à vontade para dizer aí os seus agradecimentos. Não, eu agradeço novamente ao IPAM, a Viviane, a Unisa, a vocês. É um prazer estar aqui e sempre que vocês quiserem me chamar, eu vou vir com o maior prazer. O doutor Thiago é muito versátil, aproveito para repetir o que você já disse no início, na apresentação, então com certeza já está convidado para novos temas aqui. Exatamente, exatamente. Bom, finalizamos esse nosso programa Diálogos de Justiça hoje, mas continuem com a nossa programação. A exclusão social. Eu queria saber o seguinte... Sabe, fosse parar no judiciário, tem aparecido. Ele já está sofrendo o que nós chamamos hoje de bullying.